Então, agora eu quero me reportar ao artigo 1018, né? Porque o artigo 1018 diz que o administrador de empresa, ele não pode, o administrador da sociedade, ele não pode se fazer substituir no meio do processo. Isso está intimamente ligado com a affecto societatis, né? Primeiro, no caso dos sócios administradores, que eles não podem colocar substituto. E no caso de terceiro contratado ainda é pior, né? Porque os poderes que ele é dado a ele não pode ser subestabelecido a terceiros. Muito embora o próprio artigo 1018 lembre que há algumas situações onde o administrador pode repassar poderes, né? Como, por exemplo, nomear um preposto para ir numa audiência na Justiça do Trabalho, como, por exemplo, nomear um advogado para ir até a Receita Federal, nomear contador para ir até a Secretaria da Fazenda. E é isso que o artigo 18 diz, que, embora seja vedado, há algumas situações pontuais onde isso é permitido. Ele diz assim: ao administrador é vedado fazer-se substituir no exercício de suas funções, sendo-lhe facultado, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, especificado no instrumento os atos e operações que poderão praticar. É o caso de nomear um preposto para ir na Justiça do Trabalho, nomear um advogado para fazer para ir até a Receita Federal, nomear um contador para ir à Secretaria da Fazenda. Então, todas essas situações, elas não violam a disposição do artigo 1018. Mas eu não posso, por exemplo, me ausentar, tirar 3 dias de licença e botar meu irmão para ir lá, né, administrar a empresa. Artigo 1019, eu sempre chamo a atenção do artigo 1019. Por quê? Porque no artigo 1019 diz o seguinte: ao sócio que recebeu poderes para ser administrador, lembra que eu falei um dia desse para vocês que é muito comum nos contratos sociais colocar assim, ó, que todos os sócios responderão, administrarão conjunto e separadamente a sociedade. Essa é uma regra que a gente tem criticado muito nós como advogados, porque no início estava tudo bem entre eu, Rafael e Juliana, a gente estava muito bem, a gente tinha affecto societatis, né? Mas num determinado momento a gente foi se distanciando, a gente foi se criando diferenças. E hoje, por exemplo, eu tenho muita afetividade com Juliana, mas não tenho com Rafael. Mas veja o que o contrato dizia, que os sócios, todos os sócios têm poderes de administrar a empresa conjunto ou separadamente. Aí eu digo, bom, eu tenho 60%, se eu juntar com Juliana, dá 80%. A gente tira os poderes de administrativo da Rafael, né? Não, não tira. Está no artigo 999. As disposições contidas no artigo 997 dependem do consentimento unânime de todos os sócios. Então, o sócio que recebe poderes lá dentro da sociedade, na hora do contrato social, só perde esse poder se ele quiser abrir mão desse poder. Eu e Juliana, a gente não consegue tirar esses poderes administrativos do Rafael. Já o contratado é diferente, porque a pessoa contratada pode ter o poder dela revogado a qualquer momento, né? E aí volta para a questão do artigo 999. Então, o administrador que é contratado em ato separado não está lá no artigo 997. Então, basta o meu voto, os meus 60%, mais os 20% de Juliana, para tirar o primo de Rafael, que está lá na administração da empresa. Terceiros não precisa do consentimento de todos. Sócio só perde o direito que foi dado em contrato com alteração contratual, né? E para haver alteração contratual é preciso do consentimento unânime de todos os sócios. Artigo 1020. Eu vou falar sobre isso lá adiante, né? Mas já devo adiantar aqui que é a questão dos documentos. No dia 31 de dezembro, encerra-se o ano fiscal. Geralmente o ano social fecha junto com o ano fiscal. Eu já expliquei isso para vocês por quê, né?
não é obrigatório, o ano social pode fechar em outra data, mas o contador não vai querer, é claro, para ele não ter dois trabalhos. Quando encerra o ano fiscal, a documentação, os documentos contábeis, aqui fala, né, de balanço, balancete, né, balanço patrimonial, resultado econômico, que é, né, o balancete, e inventário também, no caso de empresas que têm mercadoria em estoque. No dia 31 de dezembro encerra tudo isso. Então o contador tem 60 dias para preparar a documentação. Se a empresa é grande, o Conselho Fiscal tem mais 30 dias para averiguar as contas. Depois você precisa deixar essas contas disponíveis por mais 30 dias para aí sim ter assembleia para aprovar ou não as contas. E é isso que o artigo 1020 diz, que sempre que o administrador quiser, né, sempre que os sócios quiserem, o administrador é obrigado a prestar conta de sua gestão. É claro que a forma oficial de prestar contas de sua gestão é encerrando esses documentos e os sócios aprovando as contas. Artigo 1021. Salvo estipulação que determine época própria, o sócio pode a qualquer tempo examinar os livros e documentos do estado da caixa e da carteira da sociedade. Caixa é o dinheiro que fica lá dentro da empresa, né? E carteira é as contas que são feitas, né, que ainda estão para receber. Olha, numa empresa pequena é fácil, né? Como eu disse para vocês, eu estava lembrando para vocês esses dias que eu trabalhei numa empresa onde o sócio majoritário, meu patrão majoritário, não morava na cidade. Ele vinha a cada 40 dias, a cada 60 dias. Então, quando ele vinha, ele queria ter acesso a toda essa documentação, né? Ele queria ver o caixa, ele queria ver o contas a receber, ele queria saber quanto tinha de estoque. E é justamente aqui que nós chamamos a atenção. Uma empresa pequena, o sócio que não é administrador pode chegar a qualquer momento e ter acesso à caixa, ter acesso a banco, ter acesso. Mas numa empresa grande não pode funcionar assim, né? Tem que ter época própria. Porque se uma empresa grande, que tem 10 sócios, por exemplo, ela abrir essa prerrogativa de a qualquer momento a pessoa poder entrar lá e pedir esses livros, ele vai ter que ter um setor dentro da empresa só para isso. Então, nesses casos, né, é marcado as datas em que os livros estarão disponíveis. Geralmente essas empresas grandes têm conselho fiscal, que é a maneira mais fácil de resolver o problema, né? De não precisar de toda hora você estar acessando, pedindo contas, pedindo para ver quanto é que tem no caixa, para ver quanto é que tem na rua para receber, para saber quantas consultorias foi feita, né? Quanto tem no banco. Então, uma empresa grande, a maneira mais fácil de dar transparência a isso é o Conselho Fiscal, que geralmente ele se reúne a cada 3 meses e dá pareceres, e esses pareceres são enviados para os membros da sociedade, né, para os sócios, né, daquela empresa. No próximo bloco a gente já passa a falar das relações com terceiros.